Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E também vamos celebrar a congregação das famílias cristãs. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, do verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia: assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém pode fechar, e o que fecha e ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei-os da sinagoga de Satanás. Aos se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr a prova os que habitam sobre a terra. Eu venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando olhamos para tanto sofrimento, tantas dificuldades ao nosso redor, quando observamos nos dias em que estamos vivendo a quantidade de pressões que estamos sendo bombardeados, seja na sobrevivência, a subsistência da família, de nós como povo de Deus, em professarmos a nossa fé, podemos constatar que muitos acabam desanimando em sua jornada, acabam desanimando naquilo que estavam fazendo, no sentido daquilo que era agradar a Deus. Agradar a Deus nos dias em que estamos vivendo é uma tarefa dificílima. Como eu disse, o bombardeio emocional, bombardeio contra os nossos sentidos, as formas de tentação e de sedução estão cada vez mais sutis, o bem se mescla com o mal e vice-versa, os fatores de infiltração dentro daquilo que é o sagrado para tornar, com o intuito de agregar e arrebanhar mais incautos, se tornaram extremamente ardilosos. E nós temos que buscar a palavra de Deus essencialmente para nos pautarmos, para nos guiarmos. Sem a palavra de Deus nós poderemos sucumbir em meio às trevas, poderemos ser consumidos pelas trevas, poderemos até ser vítimas da ação demoníaca, a ação dos demônios se infiltrarem por meio de coisas tão sutis, tão bem maquiadas, tão bem disfarçadas. Precisamos a todo instante a ler a palavra de Deus. Precisamos todos os dias ter esse momento de intimidade. Volto mais uma vez a afirmar, nesses últimos dias que estamos vivendo, temos que buscar na palavra de Deus esta orientação. Temos que desenvolver e disciplinar os nossos corpos. Eu acho muito bonito, eu tenho muita admiração em observar que lá na Coreia do Sul, a igreja presbiteriana ela não tem muitos membros aqui no Brasil, mas quando olhamos lá para a Coreia do Sul, vemos como o evangelho, em especial a igreja presbiteriana, cresce de forma assustadora. Algo de exemplar para os sul-coreanos que se convertem ao cristianismo é a disciplina. Eles trazem das religiões pagãs essa disciplina, porque antes, cultuando os espíritos e outras práticas esotéricas, eles tinham uma disciplina para amortecer a carne e que de certa forma podem até ter validade se nós utilizarmos para a vida cristã, para o devocional, para a vida cristã. O apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 12, não vos conformeis com esse mundo. Ou seja, você não pode ficar formatado conforme os desígnios desse mundo. Você tem que estar formatado conforme a palavra de Deus. A forma é a palavra de Deus. E a forma dessa forma é o caráter do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus ela nos traz esta orientação.
Por isso temos que estar vigilantes, porque encontramos muitas vezes crentes pelo caminho, crentes desanimados, crentes com práticas erradas, mas pensando que estão fazendo bem, apegados a coisas mundanas, coisas imundas, achando que aquilo pode ser bom, agradável. Às vezes estão agradando a sua carne, mas não estão agradando a Deus. Se estão agradando a carne, estão se esquecendo que os corpos, os nossos corpos, são templo do Espírito Santo. Então temos que estar atentos àquilo que está agradando a carne e de certa forma é uma expressão de vaidade, que é algo que Lúcifer quer implementar na vida das pessoas. Às vezes as pessoas nascem com um corpo tão perfeito, com uma pele bonita, com um cabelo bonito, né? Pessoas que têm oportunidades, nascem dentro de uma família bem estruturada, até financeiramente. Hoje em dia é uma loteria nascer em famílias que estão bem estruturadas financeiramente, mas de repente por tanta infiltração, por pressões da nossa sociedade, do ambiente estudantil, alguns jovens acabam se pervertendo. Por conta, às vezes, do ambiente de trabalho, por propostas indecorosas, algumas pessoas esquecem tudo aquilo que conquistou, jogam para o alto e apostam na loteria da satisfação da carne, que pode ser prazeroso a princípio, pode trazer o êxtase e a autossatisfação da carne, daquilo que ela pode promover, mas depois ela traz a destruição, traz o sentimento de frustração, porque o diabo engana. O diabo não vem com amostra grátis, ele vem com amostra grátis, mas depois ele pede em troca, e é algo terrível quando as consequências e as sequelas ficam na carne da pessoa, no corpo da pessoa, em especial infiltradas e aprisionadas, impregnadas na mente humana, e que traz constantemente o remorso. É importante entendermos que o sangue do Senhor Jesus Cristo tem uma finalidade essencial de cobrir os nossos pecados. Porque muitas vezes as práticas que realizamos, elas não se apagam, como um aluno que escreve num caderno e apaga ali com a borracha. Mesmo apagando com a borracha, fica aquela marca impregnada no papel. E se dá para perceber ali que a pessoa escreveu uma palavra, a criança escreveu uma palavra errada. O sangue do Senhor Jesus Cristo cobre as nossas vidas. Pela fé nós confessamos os nossos pecados, pedimos força ao Espírito Santo para abandonar esses pecados, e o Espírito Santo cobre com o sangue do Senhor Jesus Cristo as nossas vidas, e assim nós nos tornamos justificados. O Senhor nos torna íntegro, porque o pecado confessado é imputado sobre o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A punição que deveria vir por conta desse pecado praticado que você confessou foi imputado sobre o Senhor Jesus Cristo. Mas quando trazemos à memória o sacrifício e o sangue, nós encontramos absolvição. É mais terrível que, como eu disse, alguns pecados eles ficam impregnados na mente da pessoa, e a pessoa num período da sua jornada em que está caminhando no cristianismo e até mesmo fazendo a obra de Deus, a pessoa não dá fé, não coloca toda a credibilidade naquilo que já foi afirmado nas Sagradas Escrituras. Vossos pecados perdoarei, dos vossos pecados não me lembrarei mais. Vemos que tantos profetas do Antigo Testamento teciam duras exortações para com o povo que trocava de Deus com uma facilidade, porque só existe só um Deus, mas os demônios, os falsos deuses, às vezes ganhavam o coração do povo de Deus, e constantemente a nação de Israel adulterava, buscava o prazer e a satisfação nos cultos pagãos, e o profeta exortava o pecado, exortava o povo que retornasse para Deus, e automaticamente o Senhor já entregava a solução e a promessa: arrependei-vos, aproximai-vos de mim. Isso é reproduzido novamente lá no Novo Testamento. Vemos constantemente o apóstolo Pedro, João, o apóstolo Paulo nos entregar mensagens de como o Senhor está predisposto a nos resgatar, como está predisposto a nos reparar, a restituir até mesmo algumas ações más que fizemos, as consequências maléficas do que fizemos. Tanto é que é afirmado
em Jeremias 31 e também novamente no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 8, os vossos pecados perdoarei, os vossos pecados não me lembrarei mais. Algumas pessoas, como eu disse, chegam a um ponto da jornada da vida e começam a pôr em dúvida se realmente foram perdoadas, se realmente os seus pecados foram cobertos com o sangue de Cristo. Quando uma pessoa reincide no pecado, Pedro é mais enfático ainda em dizer que é como uma porca lavada que volta ao chiqueiro e o cão que volta ao vômito. Dois animais que de certa forma são desprezados pela cultura judaica, em especial o porco. É inerente, é uma característica do porco comer suas próprias fezes. É característica de alguns cães revirarem latas de lixo. Quão terrível é que algumas pessoas, não que sejam porcos, não que sejam cães, mas que gostam de revirar coisa suja e imunda. Como eu falei, o diabo tem muitas formas de disfarce, ele põe maquiagem em coisas imundas. Você se lembra de Sansão? Sansão foi exortado por Deus para cumprir um propósito. Ele não poderia tocar em nada que era produzido por videira, não podia beber vinho, não podia sequer entrar numa videira, tocar em uva, não podia. Tinha que se manter longe dos ídolos, tinha que se manter longe da imoralidade, viver vida de santidade pela exposição dos seus cabelos, que nunca poderiam ser cortados. O voto nazireu poderia ser provisório ou permanente. E vemos que Sansão era muito negligente contra todas essas 4 cláusulas da lei do nazireado. E nós vemos que Sansão cortava atalho pela videira, ao ponto de Deus exortá-lo a não fazer aquilo quando envia um leão. Então Sansão vivia uma vida totalmente descompromissada com o propósito de Deus. Alguns crentes também vivem vida descompromissada. É algo terrível. Veja que Sansão entra na videira, Deus lhe dá um livramento, ele mata o leão, fere o leão, e ele reincide novamente a entrar em videira, cortando atalho, cortando o caminho. Tanto a mãe de Sansão, quanto o pai e ele mesmo tinham esses votos nazireus. Os cabelos não poderiam ser cortados, né? E numa das viagens lá, indo para a casa da sua noiva lá, ele encontra o cadáver do leão que ele matou. E ali ele encontrou o mel. E ele negligentemente deveria ter esperado para chegar no local adequado para poder ali comer o seu lanche ou a sua refeição. Não, ele apressadamente, de forma muito negligente, ele come o mel que está em cima daquela carcaça apodrecida do leão. Não poderia tocar em coisas imundas. A lei do nazireado dizia claramente: não tocarás em resto de cadáver, não tocará em nada produzido de vida. Então, tanto ele entrava em locais onde existiam vides, uvas, e também ali tocou naquele cadáver e comeu o mel que estava em cima do cadáver. Ou seja, Sansão é um belo exemplo, um bom exemplo, ou um mau exemplo para muitos jovens que muitas vezes caem na sedução de forma negligente, como Esaú, que também troca a sua primogenitura, troca as coisas de Deus por um prato de lentilha. Por tão pouco as pessoas vendem a alma. Qual o teu preço? É uma pergunta que fazemos. Qual é o teu preço? Algumas pessoas se vendem por tão pouco, se rebaixam por tão pouco e têm suas vidas destruídas pelo diabo. Muito cuidado com a maquiagem, muito cuidado com o discurso de amor. Estamos vivendo essa fase terrível em que a mensagem do Evangelho está completamente descaracterizada, onde o pecado não é apontado, com medo de se perder as pessoas dentro da igreja, né? Uma das marcas da vinda do anticristo será a apostasia. Então será muito comum que as igrejas verdadeiras fiquem vazias. Os bons pregadores, assim como Jeremias, só tenham talvez ao seu lado suas esposas e o Baruque. Então será muito comum as verdadeiras igrejas, que não fazem promessas mirabolantes, mas que pregam o verdadeiro evangelho, estarem vazias. Muito pelo contrário, vemos hoje uma igreja, muitas denominações que ficam atendendo demandas. Qual é a demanda hoje? É algo triste, porque nós vemos hoje, eu não vou citar nomes, mas vemos igrejas hoje fazendo verdadeiros malabarismos para atender os Sansãos, para atenderem os Esaús da vida, né? Para atenderem essa juventude mimadinha que
exige direitos, que reivindica direitos, que querem as soluções imediatas para os seus problemas, como no toque de um smartphone, toca, a tela aparece. Então vemos alguns pastores cederem, né? E é algo terrível quando um líder, quando um servo de Deus cede à pressão, à demanda do povo. Será que aquela frase do Pelé no comercial da Vitasay é correta? Tá vendo? A voz do povo é a voz de Deus. Será que realmente a voz do povo é a voz de Deus? A voz do povo optou pelo sacrifício do Senhor Jesus. O justo foi crucificado em substituição ao injusto que deveria morrer. Saul perdeu o reino por conta de atender a demanda dos soldados que exigiam ali apressadamente que o sacrifício antes da batalha fossem oferecidos. E ele perdeu o reino. Samuel ali teve até sua veste rasgada, porque Saul implorou, né, por Samuel, e Samuel, ó, teu reino também vai ser tirado de ti, né? A roupa foi rasgada, a roupa de Samuel. Então, nós temos que estar atentos a isso, as pressões, essas demandas, né? Às vezes a gente está olhando na corrida da vida, você está num ambiente de trabalho, e talvez você olhe para os ímpios lá, que vivem uma vida totalmente indecorosa, uma vida distante de Deus, alcançarem bens materiais, alcançarem posições, pegarem atalho, parece que está dando certo. Cuidado, o pecado ele tem um período de duração. O diabo é um enganador das nações. Por meio das religiões e dos ídolos, ele promete que vai conceder reinos, posições, poder, mas não adianta. A verdade sempre vence. A verdade prevalecerá e a mentira não se sustentará. Chegará um momento em que tudo vai vir por terra e o prazer que o mundo oferece não vai retribuir. Aquele automóvel, o dinheiro, papel, moeda e tantas coisas que a pessoa conquistou não vai se sustentar. Hoje pela manhã eu ouvi um pregador e ele dizia, né, quão terrível é, né? A pessoa às vezes está ali o espelho para ajudar a pessoa a encarar que ela está no estágio da vida, mas a pessoa não consegue aceitar aquela realidade. Não que não devamos nos cuidar, temos que cuidar da nossa imagem, cortar o cabelo, né, fazer a barba, né, escovar nossos dentes. Nós temos que cuidar de nós, porque se não cuidarmos de nós, estamos arriscados, né, a ficar desconfigurado. Deus, as pessoas querem ver o povo de Deus com qualidade de vida, né? Mas tem pessoas que não aceitam, né? Vão ficando mais velhas e tendo poder financeiro, começam ali a incrementar as tecnologias em seu corpo, né? Vão colocando silicone, vão fazendo plástica, estica de um lado, puxa do outro. É terrível, porque quando a gente chegar em certa idade, não adianta mais. Aquela calça que você vestia com 20 anos, com 22 anos, ela não vai servir mais. Aquela saia que você vestia quando você era mocinha, né, não cabe mais, né, e por aí vai. Nós começamos a formar papadas, nossos cabelos começam a ficar brancos e caírem. Não adianta, mas quão bom é nós atingirmos certa idade em nossas vidas e termos alegria e vermos o cumprimento da promessa em nossas vidas. Eu louvo a Deus porque é uma promessa que eu gosto de citar bastante aqui na Remanescente, a promessa de Joel: os vossos jovens terão sonhos, os vossos velhos terão visões, terão sonhos, terão uma vida dinâmica diante de Deus contra as forças das trevas, porque receberão o poder do Espírito Santo em suas vidas. Quando eu recebi o talento do meu mestrado, a palavra da ciência e a palavra da sabedoria, eu tão logo pus em prática, né? Veja quando Davi pecou, né? Não retires de mim o teu espírito, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Veja o medo que o salmista tinha de perder o espírito da sua vida, porque ele sabia muito bem que ele era um privilegiado. Naquela época, o Espírito Santo só descia sobre reis, sacerdotes, juízes, profetas. Em especial, Davi reconhecia muito bem, ele soube muito bem do Espírito que desceu sobre a vida dele, estava sobre a vida dele. Por isso que ele fez o Salmo 51. Confiantes nessa palavra, dele ter confessado o seu pecado e zelado
Ele optou em zelar pela permanência do Espírito na vida dele. Nós temos que dali reter o exemplo para as nossas vidas, mantendo a presença do Espírito Santo em nosso viver, em nossa vida. Isso é muito importante. Sentiremos a presença dele que nos reanimará, nos conduzirá em vitória, nos dará força. O Espírito Santo é Paráclito, Consolador. Ele nos consola, ele intervém nas nossas vidas. Quando estamos afunilados pelas pressões do mundo, ele intervém levantando os agentes, seja agente do mal, seja inseto, seja qualquer criatura, até um galho jogado na rua. O Espírito Santo intervém para que os seus filhos possam cumprir o propósito do Pai. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Temos um Senhor que sempre nos estenderá a mão e nos acolherá, pois Ele é Deus de amor. Enquanto há fôlego de vida, há esperança de salvação. Invoquemos o Senhor Jesus Cristo enquanto há tempo. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, nós te amamos, te adoramos, te engrandecemos. Nesta manhã te glorificamos, Senhor Jesus Cristo. Tu és o nosso Deus de amor, Tu és o nosso Consolador, Tu és Santo Preceptor. Te amamos, Senhor Jesus Cristo, sê conosco. Senhor Jesus Cristo, toma as nossas vidas, toma os nossos sentidos, meu Deus. Ilumina a nossa vida nessa manhã com o poder do Espírito Santo. Com o poder da Tua Palavra nos santifica, nos guarda do mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos, Pai Santo, a nos desvencilharmos de tudo aquilo que é embaraço, como disse o escritor de Hebreus, de todo tropeço, de tudo aquilo que está impedindo de caminhar, que possamos optar pelas coisas que são de Deus, que possamos optar por aquilo que é da verdade, em detrimento do que é das trevas. Tira todo o objeto do diabo que está com maquiagem, está disfarçado, infiltrado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Retira isso da nossa vida, resplandeça a verdade no nosso interior, para que possamos andar nos Teus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te clamo nessa manhã. Visita a todos da Remanescente Cristã Filadélfia. Visita a todos, Senhor Jesus Cristo, que nos assistem pela plataforma do Rumble. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, te suplicamos. Resgata das trevas para a Tua grandiosa luz. Nessa manhã, Senhor Jesus Cristo, nós te adoramos, te exaltamos e te engrandecemos. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Santo Espírito. Nesta manhã de domingo, louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus Cristo. Ele ressuscitou dentre os mortos.